Olá, pessoal, dia de podcast, que bênção! Boa segunda-feira, boa semana para nós, que seja uma semana de alinhamento, de posicionamento, uma semana de decisões, de ajustes. É isso que eu desejo para vocês nessa semana e é isso que eu quero para mim também nessa semana. Uma semana de disciplina, uma semana de fazer uma reflexão sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, sobre o evangelho que a gente prega, sobre a integridade, sobre a verdade, sobre o que de fato nós cremos, o que nós queremos, a coragem que nós precisamos para sair de ciclos nocivos, né? Indesejados. Então, esse é todo o desejo do meu coração para vocês nessa semana. Eu estava lendo uma passagem de Isaías, aqui no capítulo 36, quando Senaqueribe, o rei da Síria, ele invade Judá, né? E obviamente que Jerusalém, obviamente que Judá resiste, né? E através ali do profeta, está no livro do profeta Isaías, no capítulo 36. Eles resistem e eles declaram a palavra do Senhor, né? Eles declaram a profecia, a promessa do Senhor sobre eles. E é interessante que a afronta, né? A audácia, a altivez do rei, né, da Síria, ao confrontá-los, né, por meio ali do seu comandante, é surreal, né? E isso acontece muito com a gente, na nossa mente, nos momentos da nossa batalha, quando nós resistimos, né, ao diabo, resistimos às suas setas, resistimos ao dia mau, estamos com a nossa mente tomada ali de conflitos e estamos resistindo bravamente, né? E o que a gente escuta dentro de nós, né? O que a gente escuta na nossa mente, no nosso coração, ou quiçá por pessoas, né? É basicamente isso. E na verdade, quando eles então declaram essa palavra, esse comandante, ele vai afrontar Ezequias e ele vai afrontar o Senhor. E ele vai dizer o seguinte para eles: olha, que confiança é essa que você tem? Né? Que confiança é essa? Você está dizendo, confiamos no Senhor, no nosso Deus? E aí ele pergunta, ele diz, você deveria se comprometer com o seu Senhor, com o rei da Síria, né? E eu então te darei 2.000 cavalos se você puder achar cavaleiros para montá-los. Então, como que você pode repelir um oficial do meu senhor, né, o rei, mesmo que seja um dos menores? Será que você pensa que nós estamos aqui declarando que vamos invadir essa cidade sem o consentimento do Senhor Deus? Quer dizer, foi o próprio Senhor que nos ordenou que atacasse essa terra e destruísse vocês. Então, a fala do comandante ali, né, de Senaqueribe, a fala, o discurso, a afronta é muito em torno de um engano, né? Muito em torno de uma confusão, de uma semente de dúvida, que são aqueles momentos em que nós estamos firmes e resistindo, mas o nosso coração começa a divagar. Poxa vida, será que eu não fiz algo errado? Poxa vida, será que eu não deveria ter feito isso? Poxa vida, será que Deus me mandou fazer isso mesmo? Poxa vida, será que eu estou no lugar certo? Poxa vida, será que é isso que eu tenho que... dessa forma que eu tenho que agir? E então essas sementes, né, elas vão sendo lançadas no nosso coração, e é justamente nesse momento que nós corremos o risco de desviar os olhos, né, de tirar os olhos do Senhor, tirar os olhos daquilo que Ele está fazendo, mesmo que a gente não veja por completo, mas a gente sabe que Ele está ali. E então os comandantes ali, o escrivão, o Joá, que era o cronista,
E o outro responsável pelo palácio, né, Eliaquim, ele vai dizer assim para esse servo do rei da Síria: olha, você fale conosco em aramaico, não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está aqui na muralha, fala com a gente em aramaico que a gente entende. E aí esse comandante do rei da Síria, ele fala assim: você pensa que eu estou aqui para dizer essas palavras apenas para vocês? Eu vou dizer para todo o povo, para que vocês não enganem esse povo dizendo que o Senhor Deus o salvará. E aí esse servo, ele grita ainda mais alto, né? E eu acho interessante que a promessa que ele faz para o povo é a seguinte: escutem as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, porque ele não poderá livrá-los. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: olha, o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque o rei da Síria diz o seguinte: olha a promessa do rei da Síria, gente. Façam as pazes comigo e se entreguem. Então, cada um comerá da sua própria videira, da sua própria figueira, beberá água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal, terra de vinho, terra de pão, terra de vinhas. Não deixe que Ezequias os engane, dizendo que o Senhor livrará vocês. E o povo ficou calado, né? Só que eles então rasgaram as suas vestes e eles foram até o profeta Isaías, até que a promessa do Senhor veio, né, de livramento e tudo. E quando eles chegam diante do profeta, eles falam o seguinte: esse dia é dia, Ezequias diz, né, para ele, esse dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora da criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. É bem possível que o Senhor tenha ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou, né? Ore por nós. E então Isaías, ele vai dar uma palavra, ele vai dizer: olha, não tenham medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir um certo rumor, voltará para sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. E, de fato, ele vai embora, ele volta, e ele é morto pelos seus próprios filhos, à espada, enquanto ele estava no templo adorando. O que me chama a atenção nessa história é justamente a forma como o nosso inimigo trabalha na nossa mente para nos confundir. E quando nós temos convicção de algo, ele trabalha para que a gente... Ele trabalha para lançar uma dúvida, né? Ele trabalha para que a gente não tenha tanta convicção naquilo. Porque uma vez que uma dúvida é lançada no nosso coração, certamente aquela dúvida, ela é como uma brecha numa parede, né? E à medida que aquilo tem o potencial de alastrar, aquilo vai abrindo e vai fazendo uma brecha cada vez maior. Então, muitas vezes na nossa jornada, muitas vezes no nosso caminhar com Deus, nós somos levados a olhar para as circunstâncias que nos cercam. E a gente duvida daquilo que Deus nos chamou para fazer, mesmo que seja difícil. A gente duvida daquilo que está acontecendo, a gente duvida de alguma promessa, a gente duvida de alguma esperança de que algo possa ser transformado, né? E basicamente as afrontas do inimigo são sempre as mesmas, né? Olha, não confie que o Senhor vai te livrar, Ele não vai te livrar. Ele não livrou tantas pessoas, e aí as ofensas, né? As coisas que a gente acha que Deus deveria ter feito e não fez, por tantos motivos, elas começam a vir no nosso coração, e nós corremos o risco de perder a fé, de perder aquele alinhamento, aquele ajuste, né, que nós estávamos recebendo do Espírito de Deus, e desviamos o nosso olhar. E aí nós corremos o risco de, ao invés de ficarmos posicionados, crendo na palavra do Senhor, nós corremos o risco de receber no nosso coração, na verdade, de agir por causa do medo no nosso coração, de acordo com a sentença que o rei da Síria recebeu.
Porque é sobre o rei da Síria que a palavra diz: não tenham medo, ele ouvirá um certo rumor e eu porei nele um espírito e ele voltará para sua terra e lá farei com que ele seja morto à espada. Quer dizer, a dúvida, o engano, ser tomado pelo engano, é isso que o diabo quer fazer conosco. Ele quer colocar em nós uma certa dúvida, ele quer incutir na nossa mente algo sobre algo que não é verdade, né? A aparência do mal, que eu falo tanto, e fazer com que a gente retroceda, fazer com que a gente tome a rota errada, quando na verdade a palavra do Senhor não tenham medo por causa das palavras que vocês ouviram, né? E quando o Senhor vai dar uma palavra para confortar Ezequias, né, através do profeta Isaías, ele vai dizer acerca do rei da Síria. O próprio Senhor vai dizer acerca do rei da Síria: eu sei onde você está, conheço o seu sair e o seu entrar e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim e porque sua arrogância subiu até os meus ouvidos, porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca e farei você voltar pelo caminho de onde veio. E isso é tão forte porque essa é a segurança que nós temos, de que nós, quando nos submetemos a Deus, né, nós então temos condições de resistir ao diabo e ele fugirá de nós, porque se torna uma batalha do Senhor, porque estamos submetidos a Deus. E isso é um trabalhar diário, né, gente? Isso é um trabalho de formiguinha. Todos os dias você precisa resistir, todos os dias você precisa abrir os seus olhos, todos os dias você precisa abrir o seu coração, todos os dias você precisa estar firme, até que o Senhor nos leve para esse amadurecimento, até que o Senhor nos conduza para esse lugar de amadurecimento, até que o Senhor firme a nossa fé naquilo que é genuíno, né? Naquilo que é real. E ele dá uma promessa para Ezequias: olha, nesse ano você vai comer o que nascer espontaneamente, no segundo ano o que proceder daí, mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas, comam os seus frutos, e aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescente, estes tornarão a lançar raízes e a dar frutos, porque de Jerusalém sairá o remanescente e do monte Sião o que escapou. E é o zelo do Senhor dos Exércitos que fará isso, né? Então há uma promessa sobre aqueles que permanecem diante do Senhor. A gente sabe o que essa palavra está dizendo, a gente sabe que essa palavra se refere a uma profecia sobre o povo, sobre um tempo futuro, mas nós sabemos qual é a promessa que existe sobre aqueles que creem. Nós sabemos aquilo que cerca, o que guarda aqueles que permanecem com seus olhos no Senhor, né, quedados ali, sentados, com os olhos fixos no seu Senhor, confiando. Então há coisas que nós simplesmente só podemos lançar diante do Senhor, as afrontas, os medos, a insegurança, e deixar que o Espírito de Deus faça a obra dele, né? Deixar que o Espírito de Deus faça o trabalho dele. É isso que nós precisamos fazer. Então medita nisso. Prepare o seu coração, tenha uma semana cheia da graça do Senhor, porque certamente Ele tem ouvido, né, a nossa oração, Ele tem ouvido o nosso clamor, Ele tem ouvido a nossa fome, a nossa sede e também tem visto as nossas debilidades e tem nos conduzido ao arrependimento, como sempre Ele faz, não é? Deus abençoe, até o nosso próximo encontro.